Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor mais uma vez, nessa noite. Desta vez nós iremos abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Hoje nós tivemos uma sequência um pouco diferente, né, de pregações. Pela manhã nós ouvimos a pregação da palavra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, a continuação das exposições que são feitas nessa carta. E hoje à noite eu gostaria de meditar nesse texto, juntamente com os irmãos, que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, onde nós leremos do versículo 1 ao versículo 13, até o versículo 12, perdão. Marcos capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. Essa será a porção na qual nós ouviremos a voz de Deus nessa noite. Eu farei a leitura da palavra e logo em seguida nós iremos ao Senhor em oração para nos colocarmos diante dele. Ouça a leitura da palavra de Deus, ouça com fé, com esperança. Ela nos diz assim: Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém, irmãos. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração, pedindo a sua graça, a sua capacitação para refletirmos mais uma vez na palavra de Deus, segundo o Evangelho de Marcos. Senhor, nós louvamos o teu nome, meu Pai, porque nós estamos reunidos mais uma vez como igreja do Senhor, no dia do Senhor, para orar a Ti, para cantar ao Senhor e para receber de Ti a Tua palavra. Senhor, nós Te louvamos, ó Deus, porque nós temos diante de nós uma passagem que revela de forma muito clara o caráter de Cristo, como Ele é aquele que possui autoridade, poder, misericórdia, bondade para perdoar pecados. Nos ajuda, Senhor Deus. Nos ajuda a não buscarmos nesse mundo o perdão que nós só podemos encontrar em Cristo. Nos ajuda a não buscarmos em nós mesmos o perdão que nós só podemos encontrar em Cristo. Nos ajuda, Senhor Deus, para que nós não venhamos buscar em outras fontes o perdão que só pode vir do Senhor, do Filho do Homem, que é o próprio Jesus Cristo. Ó Deus, que a cada dia esta igreja conheça mais e melhor o Teu amor, a Tua misericórdia revelada a nós em Cristo Jesus. Que a cada dia, Senhor Deus, nós venhamos conhecer aquele que tem autoridade tanto para curar e dizer para um paralítico andar, como também aquele que tem autoridade para perdoar pecados. Que assim, Senhor Deus, por meio do conhecimento desse Salvador, nós sejamos salvos, nós tenhamos nossos pecados perdoados e assim possamos ter nossas vidas restauradas por esse bendito Salvador. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, se você tivesse a oportunidade de se encontrar
com o Senhor Jesus Cristo pessoalmente, não é, fisicamente falando, não é, e pudesse assim pedir a Ele, pudesse fazer um pedido a Ele, não é? Eu me lembro de uma ocasião, quando nós estávamos na sala de aula no seminário, e o professor fez essa pergunta: se nós fôssemos um paralítico e nós pudéssemos pedir algo a Jesus Cristo, o que que nós pediríamos? E aqui eu gostaria de fazer uma outra pergunta, tentando parafrasear um pouco aquilo que o texto diz. O que é mais fácil pedir a Jesus? É mais fácil pedir a Jesus uma cura ou o perdão dos pecados? Se você fosse um paralítico, ou você sendo uma pessoa doente, com seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas lutas, com as suas tribulações, o que é mais fácil pedir a Jesus? É mais fácil pedir uma cura? É mais fácil pedir uma libertação? É mais fácil pedir uma promoção no emprego? É mais fácil pedir um casamento melhor? É mais fácil pedir algum bem material? Ou é mais fácil pedir o perdão dos pecados? Irmãos, nós entramos agora no capítulo 2 de Marcos, nós começamos a ler o capítulo 2 de Marcos, e nós podemos observar ao longo desse capítulo, que segue por todo o capítulo até o capítulo 3, uma seção do Evangelho de Marcos que é conhecida pelos embates de Jesus Cristo com os seus adversários. Essa seção do Evangelho de Marcos é muito conhecida porque Jesus Cristo vai diversas vezes entrar em confronto, em conflito com aqueles que se opunham ao seu ministério. Primeiro, como nós acabamos de ler, Jesus Cristo enfrenta a incredulidade diante da cura de um paralítico, na cura de um paralítico. Logo depois, nos versículos seguintes, a partir do versículo 13, o Senhor Jesus Cristo é questionado sobre as suas companhias, a respeito de com quem ele andava. E então, logo em seguida, ele tem duas questões envolvendo o mesmo tema, duas discussões envolvendo o mesmo tema, o tema do sábado, tanto no final do capítulo 2 como no início do capítulo 3. E Jesus Cristo então vai tratar sobre jejum, sobre o sábado, sobre a cura, sobre o perdão, sobre as companhias, sobre as pessoas com as quais ele andava, tudo isso diante das acusações daqueles que não apreciavam, que não gostavam do ministério do Senhor Jesus Cristo. Na primeira controvérsia, no primeiro conflito de Jesus Cristo, nesta sessão marcada por confrontos, Jesus Cristo está de volta a Cafarnaum. Ele começa o seu ministério na região da Galileia, e ele faz viagens pela região da Galileia com o propósito de pregar o evangelho do reino de Deus. E depois de muitas pregações, depois de muitas curas, depois de expulsões de demônios, depois de uma intensa rotina de trabalho do Senhor Jesus Cristo, ele volta para a cidade de Cafarnaum, que estava localizada ali próximo, na costa do Mar Morto, no Mar da Galileia, perdão, na costa do Mar da Galileia, na costa norte do Mar da Galileia, e ele volta para uma casa bem conhecida, provavelmente a casa da sogra de Pedro, a casa do próprio Pedro. E ali, então, ele volta, depois de uma sequência muito puxada de trabalho, de pregação, de cura, e ele volta para continuar o seu ministério ali. E é justamente na sua volta, onde ele lida agora com as multidões e lida agora com seus adversários, que Jesus Cristo vai revelar para nós que ele é o Senhor do perdão, o único capaz de perdoar os nossos pecados. Em resumo, através desse conflito que nós veremos hoje entre Jesus e esses escribas que questionavam a sua autoridade e poder para curar, nós aprenderemos que Jesus Cristo é o Senhor do perdão, o único que é capaz de perdoar os nossos pecados. E nós vamos observar isso a partir de 3 ângulos diferentes. Primeiro, nós vamos ver a compaixão de Cristo. Depois nós vamos ver o poder de Cristo. E terceiro, nós vamos ver a autoridade de Cristo. Em primeiro lugar, então, nós podemos reconhecer que Jesus é o único que tem poder para perdoar os nossos pecados por causa da sua compaixão. Veja o primeiro versículo do capítulo 2 de Marcos e observe que Jesus Cristo voltou para casa. Nesse caso aqui, essa palavra casa é uma referência à casa, provavelmente da sogra de Pedro. Veja, dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Essa palavra, irmãos, casa ou em casa, sugere um ambiente familiar. Não é que Jesus Cristo ele estava hospedado em qualquer casa ou em qualquer lugar. Jesus Cristo estava hospedado numa casa que ele considerava uma casa familiar, um ambiente familiar, um local onde Jesus Cristo se sentia à vontade. Não uma hospedagem, não um hotel ou algo assim, mas o local onde Jesus Cristo se sentia em casa, onde ele estava entre amigos, entre famílias.
E o que nós podemos ver é que quando ele volta para casa, quando ele volta para Cafarnaum, os resultados das pregações dele, os resultados das muitas curas e milagres que Jesus Cristo operou, rapidamente é notado. Jesus Cristo volta para casa, mas logo no versículo 2 nós vemos que ele não volta para casa para ficar sozinho. Pelo contrário, ele é rodeado por uma multidão que ouviu falar das suas curas, da sua pregação e agora está abarrotada na mesma casa onde Jesus Cristo estava hospedado. Veja o versículo 2. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Em outros termos, irmãos, muitos ouviram a respeito da notícia de que Jesus Cristo havia voltado para Cafarnaum, e então a multidão correu até a casa da sogra de Pedro, muito provavelmente, de tal maneira que tinha tanta gente na casa que ninguém mais conseguia entrar nem sair. Quem estava lá, estava e não podia nem entrar mais gente, nem podia sair os que estavam ali. A multidão era enorme. E diante daquela multidão, irmãos, Jesus Cristo, o texto nos diz, anunciou a palavra. E aqui, irmãos, nós temos uma casa lotada de gente, muito parecida com um ônibus lotado, né? Quem teve a experiência de pegar um ônibus lotado ou pegar algum meio de transporte lotado sabe o que é você ter tanta gente assim abarrotando. Eu me lembro de uma experiência onde estava no metrô e eu tentei entrar, mas eu fiquei enganchado, né? Que tinha muita gente, eu não conseguia entrar. E eu tentava entrar e não conseguia entrar. Eu não conseguia entrar de jeito nenhum. E o metrô querendo sair, eu preso lá, até que eu só senti algumas mãos me puxando assim para dentro. Eu não sei quem daquela multidão me puxou, mas eu senti algumas mãos me puxando assim para dentro. E de repente eu estava lá no meio do metrô, mas sem saber onde é que eu estava pisando, nem sabendo para quem tinha me puxado para dentro dali. E eu posso imaginar que essa casa era mais ou menos nessa situação. Tinha tanta gente lá junto que as pessoas não conseguiam nem sair nem entrar. Era de fato, todo mundo estava muito apertado ali. E naquela situação de aperto, onde a multidão estava ali ávida por Jesus Cristo prega a palavra. E esse, sem sombra de dúvidas, irmãos, não é um detalhe que nós devemos passar por cima. A multidão, irmãos, poderia estar procurando milagres. A multidão poderia estar procurando expulsões de demônio. Mas Jesus Cristo se detém naquilo que era o seu chamado principal, a pregação da palavra de Deus. O Evangelho de Marcos, no capítulo 1, nos mostra, nos versículos 14 e 15, que esse era o ministério do Senhor Jesus Cristo. Pregar a palavra, pregar o Evangelho, anunciar que o reino de Deus havia chegado, que o tempo se cumpriu, e então convidar as pessoas ao arrependimento e à fé no Evangelho. E quando as multidões então se reúnem diante dele, o que ele faz nada mais é do que pregar a palavra. Jesus prega a palavra porque a pregação da palavra era a característica central do ministério do Senhor Jesus Cristo. Foi isso que ele fez quando as multidões estavam ao seu redor. Foi isso que ele fez quando ele viajou pelas muitas cidades pelas quais ele passou. Ele pregou a palavra, anunciou o evangelho, anunciou arrependimento e perdão dos pecados. Mas preste atenção que o texto não se detém na multidão. Embora a multidão ocupe um papel importante aqui, nesse caso a multidão vai ocupar diversos papéis, como nós veremos, mas não é na multidão que o texto se detém. O texto se detém na necessidade de um outro personagem que surge, um homem paralítico. Os versículos 3 e 4 nos dizem que um homem paralítico foi trazido até Jesus, carregado por 4 homens. Veja que o versículo 4 nos diz que, não podendo ele se aproximar de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Irmãos, nós temos primeiro um paralítico que claramente queria se encontrar com Jesus, um paralítico que certamente havia ouvido a respeito das curas de Jesus, dos milagres de Jesus, um paralítico que certamente sonhava em ser curado por Cristo. Um paralítico que certamente esperava ser curado pelo Senhor Jesus Cristo. Mas quando ele chega no local onde Jesus Cristo estava, ele se depara com uma grande multidão que não deixa ele entrar. Que de maneira alguma deixa ele entrar. E então o texto nos diz que 4 homens, 4 amigos dele, 4 colegas dele,
tentando levá-los até o Senhor Jesus Cristo, eles foram pelo telhado da casa. Havia um sério problema naquela situação, a multidão não permitia que eles chegassem até Jesus Cristo, eles não podiam se aproximar do Senhor Jesus Cristo, mas eles tiveram uma excelente ideia para mudar o caminho. E aqui nós podemos lembrar que as casas na Palestina antiga, elas geralmente tinham escadas externas, escadas do lado de fora, para dar acesso ao telhado com mais facilidade. E muito provavelmente esses colegas foram para essas escadas do lado externo, levaram eles até o telhado. Os telhados, irmãos, também, muitos deles, ou a maior parte deles, também tinham aberturas para se descer coisas, ou também para se subir coisas também. E é muito provável que eles tenham usado algumas dessas aberturas, ou talvez tenham até mesmo aberto o telhado, mas é muito provável que eles utilizaram algumas das aberturas que já existiam na casa. E o texto então nos diz que eles subiram no telhado, que eles então usaram a abertura e desceram o leito no qual estava deitado o paralítico. É interessante que um pregador pregando nesse texto aqui, ele observa esse papel do leito e do paralítico. Observe que o paralítico é mencionado aqui, mas o paralítico sempre é mencionado junto com o leito dele. E, inclusive, nesse versículo onde nós temos que o texto nos diz que ele desceu, o texto nos diz que não foi o paralítico que desceu, mas o leito que desceu. A relação entre o paralítico e o leito é tão profunda por causa dos anos que aquele homem viveu naquele leito, que o autor faz questão de definir a descida, não como a descida do paralítico, mas a descida do próprio leito. Aquele homem, irmãos, fazia tantos anos que não andava, que estava atrelado àquele leito, que o leito já era parte fundamental da sua vida. O leito desceu até o Senhor Jesus Cristo. E quando finalmente o homem conseguiu se aproximar de Jesus, nós vemos a compaixão de Cristo diante daquele homem naquela situação. Versículo 5 vai nos dizer que Jesus Cristo olhou e viu a fé. E Jesus disse então ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Irmãos, o texto nos diz que claramente Jesus Cristo viu a fé daqueles homens. A fé do paralítico, mas a fé também daqueles que carregaram o paralítico até ali. Aqueles homens possuíam fé, aqueles homens mudaram o caminho, mudaram a estratégia, foram até o telhado, tudo isso fazendo o máximo de esforço possível para levar o seu colega até Jesus Cristo. E essa, irmãos, é a descrição de fé que nós encontramos aqui. Uma fé que remove obstáculos, uma fé que passa pela multidão, não pelo caminho comum muitas vezes, mas que muda as estratégias para encontrar o Senhor Jesus Cristo. Nós vemos esse tipo de fé ao longo das histórias bíblicas. Por exemplo, não foi pela fé que a mulher do fluxo de sangue se apertou no meio da multidão até chegar ao Senhor Jesus Cristo para ser curada por ele. Não foi pela fé que o cego de Jericó gritava cada vez mais forte: Filho de Davi, tem compaixão de mim, mesmo quando os que estavam ao seu redor mandavam calar a boca. Irmãos, a fé, muitas vezes a nossa fé será testada através de obstáculos. A nossa fé será testada através de caminhos que naturalmente são difíceis, apertados. E nós temos que, de fato, nos perguntar quais são as dificuldades que nos impedem de ir até o Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós temos uma fé fraca, que não se fortalece, porque nós não buscamos passar pelos obstáculos da fé, que estão propostos diante da fé. Aqueles homens não desistiram de ir até o Senhor Jesus Cristo, pela dificuldade gerada pela deficiência ou pela multidão abarrotada, mas eles perseveraram na fé. A tribulação produziu esperança e perseverança naqueles homens. E muitas vezes o que acontece é que a tribulação acaba produzindo em nós desânimo, quando na verdade a tribulação deveria gerar em nós perseverança, fortalecimento, para irmos até Cristo Jesus com mais convicção. Portanto, irmão, não deixe de ir até o Senhor Jesus Cristo por falta de fé. Não deixe de ir ao Senhor Jesus Cristo por causa de obstáculos. Não deixe de ir até aquele que pode salvar e perdoar pecados por causa das dificuldades que são colocadas diante de você. Que a tribulação produza perseverança.
que as angústias dessa vida produzam em nós perseverança para irmos até Cristo Jesus. Como nós vimos na carta de Paulo hoje pela manhã, a caminhada cristã é uma maratona na qual nós precisamos correr com perseverança e disciplina. E esse é o nosso chamado, a passarmos pelas tribulações como quem persevera até o fim, ao vencendo as dificuldades para até chegar ao Senhor Jesus por meio da fé. Como vimos, o texto faz questão, irmãos, de enfatizar que não foi só a fé do paralítico que comoveu Jesus, mas a fé até mesmo daqueles que transportavam o paralítico para que ele chegasse aqui. E não é incomum nós olharmos para os evangelhos e vermos que o Senhor atendeu o pedido daqueles que intercediam. Por exemplo, o Senhor atendeu o pai daquela filha que foi curada pelo seu pedido. Ele ouviu a mulher Ciro-fenícia quando ela implorou pela sua filha que estava possuída por demônios. O Senhor Jesus Cristo se compadeceu do oficial do rei que rogou pelo seu filho. O Senhor se compadeceu do centurião que pediu pelo seu servo. Assim, irmãos, nós podemos ver que o Senhor se compadece de nós por causa daqueles que intercedem por nós e que Deus se compadece daqueles pelos quais nós intercedemos. Nós podemos ver a fé daquele que foi até Cristo Jesus, mas a fé também daqueles que levaram o paralítico até o Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ir até Cristo Jesus. Nós também podemos levar pessoas até Jesus, com as nossas orações, com os nossos pedidos, com a nossa intercessão, crendo que Cristo Jesus se compadece não só de nós, mas se compadece até mesmo por aqueles a quem nós colocamos diante dele. Não resta dúvidas, irmãos, de que o paralítico creu em Jesus, mas não resta dúvidas também de que os servos que serviram ao amigo também creram em Jesus, e por isso Jesus Cristo pode olhar para ele e dizer: filho, os teus pecados estão perdoados. Essa é a compaixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a compaixão daquele que pode se compadecer da nossa miséria e do nosso pecado e nos perdoar. E somente alguém que tem compaixão, irmão, de nós pode perdoar os nossos pecados. Porque o pecado, ele significa traição. E essa traição que foi cometida aqui é uma traição contra o próprio Deus, contra o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo anuncia o perdão dos pecados sobre aquele paralítico, ele está evidentemente não anunciando perdão para um inocente, mas para um culpado. Jesus Cristo está perdoando aquele que pecou contra ele mesmo. E é por isso que ele pode perdoar pecados. Porque mesmo sendo ele o ofendido, mesmo sendo ele aquele traído, ele se compadece de nós. Ele tem misericórdia de nós. Ele nos perdoa. Ele derrama a sua graça e a sua misericórdia sobre nós. Por isso nós não podemos deixar de ir até aquele que conhece as nossas falhas, tentações, derrotas e dores. Porque mesmo sendo ele traído, mesmo sendo ele machucado pelos nossos pecados, mesmo sendo ele o ofendido pelos nossos pecados, nele nós podemos encontrar perdão, graça, misericórdia, compaixão. Ele é o Senhor do perdão, irmãos, porque ele se compadece de nós em primeiro lugar. Mas nós veremos em alguns outros versículos que ele também é o Senhor do perdão por causa do seu poder divino. Veja comigo agora os versículos 6 e 7 e observe que diante do anúncio do perdão dos pecados, começou-se naquele local críticas e julgamentos à postura do Senhor Jesus Cristo. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? E aqui, irmãos, nós precisamos lembrar primeiro quem eram os escribas. E aqui os escribas, irmãos, nada mais eram do que os doutores da lei da época. A palavra escriba não é uma palavra nova em relação ao Novo Testamento, é uma palavra que já acontece desde o Antigo Testamento, não é? E ela
no princípio ela funcionava para designar um funcionário do rei, um secretário do rei. Mas com o tempo, depois especialmente do exílio, ela começou a descrever especialistas da lei de Deus, homens que estudavam a palavra de Deus, que estudavam o Antigo Testamento e então ensinavam o Antigo Testamento para as pessoas. Em resumo, eles eram acadêmicos da lei, professores, mestres no Antigo Testamento, homens respeitados e reverenciados pelo conhecimento que eles possuíam da lei de Deus, da tradição judaica e do Antigo Testamento. E são justamente esses homens, os escribas, que começam a questionar em seu coração as palavras que foram ditas ao paralítico. E aqui, irmãos, eles estão claramente dizendo que Cristo havia blasfemado. E a blasfêmia não é um pecado simples, pelo contrário, a blasfêmia é um pecado que merece a própria morte. E talvez tenha sido por isso que eles não falaram abertamente. O texto nos diz que eles pensavam isso no coração deles. Talvez pela gravidade do que eles pensavam, eles ainda não tinham a coragem de falar isso em público. Eles não tinham a coragem de falar isso abertamente. Afinal de contas, blasfêmia deveria ser punido com pena de morte. Mas embora eles parecem não ter a coragem de dizer isso, eles pensavam isso. E a blasfêmia de Jesus então seria: como Jesus pode perdoar pecados se ele não é Deus? No coração daqueles homens estava o seguinte pensamento: só Deus pode perdoar pecados. Somente Deus pode perdoar as iniquidades. Como é que esse homem agora se levanta e anuncia que o pecado desse paralítico está perdoado? E teologicamente, irmãos, os escribas não estão equivocados quando eles afirmam que só Deus pode perdoar pecados. Essa é uma verdade que toda a Escritura revela. Por exemplo, o Salmo 103, capítulo 3, vai nos dizer: Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. O Salmo 130, que nós lemos hoje, nos diz: Contigo está o perdão para que sejas temido. É Deus quem perdoa. É Deus quem é o autor do perdão. É Deus quem pode perdoar. Afinal de contas, o pecado que nós cometemos é contra Deus e por isso Ele tem o poder para perdoar. E Jesus Cristo aqui foi muito direto. Jesus Cristo, ele disse: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ele não foi como o profeta Natã, por exemplo, que quando se encontrou com Davi, afirmou que Deus havia perdoado o pecado dele. Não, Jesus Cristo não disse isso. Jesus Cristo não olhou para o paralítico e disse: Filho, Deus perdoou os teus pecados. Não, ele disse: Filho, estão perdoados os teus pecados. Eu perdoo os teus pecados. É inegável que Jesus Cristo está assumindo o papel de Deus. É inegável que Jesus Cristo está dizendo: eu posso perdoar os pecados porque eu sou o próprio Deus. E é justamente aqui que nós encontramos o erro daqueles homens. Embora eles estivessem corretos ao compreender que somente Deus pode perdoar pecados, eles estavam errando ao não perceberem que o próprio Deus estava diante deles. Aquele que se identifica como o primeiro e o último no livro de Apocalipse estava diante deles. O Deus verdadeiro havia tomado sobre si a própria natureza humana e agora estava entre os homens e estava anunciando perdão de pecado entre os homens, e aqueles escribas cegos pelos seus próprios pecados, cegos pela própria dureza do coração, não enxergavam a Deus que estava diante deles. Eles citavam a palavra de Deus sem reconhecer a Deus. Eles usavam a lei de Deus sem conhecer o próprio Deus. E veja, irmãos, como a dureza do coração pode nos afastar do Senhor, mesmo quando nós imaginamos que nós estamos próximos dele. Aqueles escribas conheciam muito bem a palavra, de tal maneira que certamente eles se imaginavam próximos de Deus, se imaginavam perto de Deus, mas mesmo conhecendo tão bem a palavra do Senhor, eles estavam tão longe de Deus. Eles imaginavam ser amigos de Deus, ser povo de Deus, estarem próximos de Deus, mas o coração deles não conhecia nem o próprio Deus que havia se encarnado estava diante deles. É possível conhecer a palavra, é possível conhecer até mesmo o Evangelho em Cristo e ainda assim estar distante do Senhor. E isso acontece quando nós não conseguimos conhecer o Senhor Jesus Cristo, o Deus verdadeiro. Quando nós não conhecemos a Jesus, todo o nosso conhecimento das Escrituras não nos fazem
filhos de Deus. Quando nós não conhecemos a Cristo Jesus, todo o nosso conhecimento teológico da Bíblia ou de religião e assim por diante não nos aproximam de Deus. Pelo contrário, se nós não conhecermos o Senhor Jesus Cristo, nenhum conhecimento nos aproximará do Deus verdadeiro, porque Ele é o Deus verdadeiro. O Deus que se fez carne tem autoridade e poder para perdoar pecados, e é justamente isso que Jesus Cristo vai mostrar. Mas antes, primeiro Jesus Cristo está aqui. Nós precisamos entender o que Jesus Cristo está fazendo aqui. Precisamos entender por que um pedido de cura pode gerar um pedido de perdão. Afinal de contas, aquele paralítico não chegou para Jesus pedindo para ser perdoado. Pelo contrário, aquele homem paralítico demonstra claramente no seu testemunho, na forma como ele chegou, o seu desejo de ser curado. Aquele homem ouviu a respeito das curas de Jesus, dos milagres de Jesus, e ele mesmo deseja ser curado da sua deficiência. Aquele homem não pediu para ser perdoado, mas Jesus Cristo perdoa os seus pecados, e essa é a primeira coisa que Jesus Cristo trata no seu coração. E parece que essa resposta de Cristo é estranha, mas não parece nada de estranho, irmãos, quando nós percebemos que Jesus Cristo está tratando aquilo que é mais difícil, aquilo que é mais importante, aquilo que é mais urgente, antes de tratar a doença física daquele homem. O paralítico foi com a esperança de ser curado da sua deficiência física, mas ele não esperava que naquele dia ele seria curado de um mal muito maior, que era o próprio pecado do seu coração. Aquele homem foi para ser curado da sua deficiência, os seus amigos levaram aquele homem para ser curado da sua deficiência, sem imaginar que Jesus Cristo iria fazer algo muito mais difícil. E é por isso que Jesus Cristo vai questionar: o que é mais fácil? Dizer os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te, toma o teu leito e anda? Veja que no versículo 8, Jesus Cristo percebe imediatamente o que estava acontecendo no coração daqueles escribas. E então Jesus Cristo questiona a eles diretamente: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? E aqui, irmãos, aqueles escribas tomaram certamente um grande susto, porque eles estavam justamente questionando o Senhor Jesus Cristo como aquele que era um simples homem, que não tinha poder para perdoar pecados. Afinal de contas, quem perdoa pecados é Deus. Mas agora eles se deparam com uma verdade impressionante. Aquele homem, aquele simples homem, conhecia o que estava se passando no coração deles. No coração deles, eles questionavam Jesus e diziam: esse homem blasfemou, porque só Deus tem poder para perdoar pecados. Mas Jesus Cristo logo em seguida diz: por que vocês estão pensando isso no coração de vocês? Se eles questionavam o poder de Jesus para perdoar pecados, Jesus Cristo já mostra que ele tem poder para conhecer o íntimo do coração do homem. E só quem conhece o íntimo do coração do homem, irmãos, é o próprio Deus. O livro dos Salmos constantemente vai nos dizer que é o Senhor quem nos sonda, quem nos conhece, é o Senhor quem sabe os caminhos maus que existem em nós, é o Senhor quem conhece todo o nosso íntimo, toda a nossa intimidade, os mais profundos pensamentos do nosso coração. E Jesus Cristo está dizendo: eu sei o que vocês pensam no coração de vocês, eu sei as blasfêmias que vocês pensam sobre mim, eu sei o que vocês pensam sobre mim e a forma como vocês duvidam de mim. Olha aí, tá vendo? Aí a gente lembra, só me lembro daquela passagem do Senhor Jesus Cristo, né? Não impeçam que as crianças venham a mim, né? Graças a Deus que nós podemos ver as crianças ouvindo o Evangelho de Cristo. E aqui, irmãos, nós vemos mais uma vez o Senhor Jesus Cristo olhando para aqueles homens e desafiando o próprio coração daqueles homens, dizendo exatamente isso. Eu sei o que vocês pensam. Eu sei o que está no coração de vocês. E aqui Jesus já está mostrando que Ele é o Deus verdadeiro. Mas no versículo 9, Jesus Cristo faz uma outra pergunta. A primeira pergunta é: por que vocês estão pensando essas coisas? A segunda pergunta está no versículo 9, quando ele diz: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico:
os seus pecados estão perdoados, ou dizer, levante-se, toma o seu leito e ande. Se nós encontramos, por um lado, a fé no coração do paralítico e fé no coração daqueles que carregavam aquele homem até ali, nós vemos a desconfiança, a incredulidade, a dureza no coração dos escribas. E por isso Cristo questiona o que é mais fácil. E o Senhor está prestes a mostrar seu poder divino para curar pecados, para perdoar pecados, perdão. Isso está prestes a acontecer. E veja, aqueles homens perguntaram, quem pode perdoar pecados senão um, que é o Senhor, que é o próprio Deus? E é por isso que no versículo 12, Jesus vai responder o questionamento deles. Porque Jesus Cristo diz, o que é mais fácil? Perdoar pecados ou curar um homem? No versículo 12, o texto vai nos dizer que Jesus Cristo fez o seguinte. Ele curou aquele homem, e então aquele homem, no versículo 12, aquele paralítico, se levantou. E no mesmo instante, pegando o leito, ele retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Deus estava no meio dos homens. Jesus Cristo estava mostrando o seu poder divino de tal maneira que ele diz, o que é mais fácil, perdoar pecados ou curar? E se vocês imaginam que curar é mais difícil, eu vou mostrar para vocês que não. Levante agora, pegue o seu leito e ande. Tudo isso para mostrar que Jesus Cristo não só tinha compaixão para perdoar pecados, ele possuía e possui hoje poder para perdoar pecados. E a glória do seu poder é tão grande que a multidão que estava calada até o momento, a multidão começa a dizer, jamais vimos coisas assim. E a multidão, irmãos, até o momento não tinha grande papel nessa passagem. O papel da multidão nessa passagem até o momento era ser um impeditivo para que aquele paralítico acessasse Jesus. Mas agora a multidão ganha um novo papel nessa história. A multidão testifica o poder de Cristo quando ela diz, jamais vimos coisa assim. E a razão para isso é porque ninguém pode fazer o que Jesus Cristo fez aqui. Ninguém pode fazer o que Jesus Cristo fez quando ele disse a um homem para levantar, um homem paralítico, e aquele homem então se levantou, e esse milagre atesta o poder divino de Cristo. Aquele milagre atesta o poder para perdoar pecados do Senhor Jesus Cristo. Por que então, irmãos, muitas vezes nós não corremos para Cristo para alcançar o seu perdão? Se somente Ele possui poder para perdoar os nossos pecados, se somente Ele possui o poder divino para perdoar os nossos pecados, por que nós não vamos até Ele para confessar os nossos pecados? Por que nós preferimos esconder ou mascarar as nossas culpas com autoajuda, com técnicas da psicologia, do coach? Por que nós tentamos aplacar a nossa culpa com o nosso legalismo, trazendo punição para nós mesmos, trazendo flagelo para nós mesmos, tentando trazer culpa, tentando apagar a nossa culpa através do sofrimento? Porque quando nós pecamos contra o Senhor, nós não buscamos socorro nele que perdoa pecados, mas buscamos socorro em tantas outras coisas. Nós buscamos alívio no prazer para mascarar o nosso pecado, quando nós deveríamos buscar a Cristo Jesus. Nós buscamos esconder a nossa culpa, tentando ofertar obediência a Deus, como se a nossa obediência comprasse o perdão de Deus. Tudo isso porque nós ainda nos esquecemos que Deus, em Cristo Jesus, tem poder para perdoar os nossos pecados. Corra para Cristo Jesus. Ele é o único que tem poder para perdoar os nossos pecados, para perdoar os teus pecados. Nele, somente nele, nós encontramos perdão e restauração. Ele é o único que pode perdoar os nossos pecados. Não há técnica que possa esconder o teu pecado. Não há técnica que possa esconder o que você fez diante do Senhor ao longo de todos esses anos. Não há instrumentos que possam apagar
os nossos pecados diante do Senhor. Não há legalismo, não há punição que possa esconder os nossos pecados de Deus, a não ser a graça em Cristo Jesus, a não ser aquele que perdoa os pecados. E muitas vezes nós queremos justificar os nossos pecados através das circunstâncias das nossas vidas. Nós pensamos o seguinte: eu estou passando por esse momento de dificuldade na vida, é porque eu cometi pecados diante do Senhor, então Deus está me punindo por causa dos meus pecados. Ou quando nós estamos passando por um momento bom na vida, nós imaginamos, está tudo indo bem, nós estamos bem diante do Senhor, afinal de contas nós estamos sendo abençoados. Deus está abençoando o meu casamento, Deus está abençoando meus negócios, Deus está abençoando meus trabalhos, Deus está abençoando meus estudos, então eu estou bem diante do Senhor. Mas o que nós vemos, irmãos, é que só há um que pode perdoar os nossos pecados, só há um que pode apagar a nossa iniquidade, e esse é o Senhor Jesus Cristo. Somente Ele tem poder para perdoar os nossos pecados. Nós veremos ainda nos versículos finais dessa passagem a autoridade de Cristo. Nós vimos a sua compaixão, o seu poder e por fim veremos a sua autoridade como Filho do Homem. Veja que Jesus Cristo não termina a sua confrontação no versículo 9, perguntando o que é mais fácil. No versículo 10, ele mostra a sua autoridade de forma especial. Veja os versículos 10 e 11. Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E aqui, irmãos, Jesus Cristo está operando um milagre grandioso. Jesus Cristo está curando um homem logo após perdoar os seus pecados. E tudo isso ele está fazendo com um propósito, revelado no versículo 10. Para que vocês saibam, os escribas saibam, que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E aqui, irmãos, a intenção de Jesus não é só mostrar o seu poder. Ele vai mostrar isso, mas o seu ponto principal é mostrar a sua autoridade. Nós não temos muito tempo para refletir sobre isso, mas a palavra autoridade é muito importante no Evangelho de Marcos. Esse termo aparece 9 vezes ao longo do Evangelho, 6 delas são referências ao próprio Senhor Jesus Cristo, 2 delas estão ligadas ao apóstolo, os apóstolos recebendo a autoridade de Jesus Cristo, e uma delas é na ilustração que Jesus Cristo conta sobre o dono da casa, que dá autoridade aos seus servos. Ou seja, irmãos, todas as vezes que essa palavra autoridade aparece no Evangelho de Marcos, é para refletir a respeito da autoridade do Senhor Jesus Cristo, seja direta ou indiretamente. Isso fica muito claro nas palavras do versículo 10, quando ele diz que ele possui autoridade para perdoar pecados. E aqui ele diz que ele possui autoridade de Filho do Homem. E aqui nós temos um título também que é muito importante no Evangelho de Marcos. Afinal de contas, esse título vai aparecer algumas vezes. E sempre que ele aparece, não é ninguém atribuindo a Jesus. É Jesus atribuindo a si mesmo esse título, o título de Filho do Homem. E ao contrário do que nós podemos imaginar, irmãos, esse termo Filho do Homem não significa apenas que Jesus Cristo era homem, ou filho de um ser humano. Mas essa palavra nos evangelhos, de uma forma geral, fala a respeito do ministério do Senhor Jesus Cristo, dos aspectos do ministério do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós vemos que revela a sua autoridade em 2 momentos. Nesse momento para perdoar pecados e no versículo 28 do capítulo 2 ainda de Marcos, a sua autoridade sobre o dia do sábado. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Daniel, Daniel capítulo 7, nós vamos ler os versículos 13 e 14, para que você observe de onde vem esse título, Filho do Homem. Daniel 7, versículos 13 e 14, veja de onde vem esse título, Filho do Homem. Assim diz a palavra de Deus, Daniel 7, versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu aos anciãos, ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória
e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. E aqui, irmãos, fica muito claro que Jesus Cristo, ao dizer que ele possui a autoridade de Filho do Homem, está fazendo uma alusão, um retorno a essa passagem de Daniel. E aqui Daniel tem uma visão onde ele vê um Filho do Homem, um homem descendo dos céus com poder, com domínio, com autoridade, com glória, e todas as nações o servem, e todas as nações dão o poder a ele. De maneira que Daniel vai dizer que o domínio dele é eterno e não passará. É interessante, irmãos, que a palavra traduzida aqui por domínio, na tradução grega do Antigo Testamento, é a mesma palavra que é traduzida por autoridade aqui, em Marcos. Ou seja, o texto de Daniel está nos dizendo que o Filho do Homem tem autoridade sobre os céus e sobre a terra. É esse que Daniel vê, e Jesus Cristo diz: eu tenho a autoridade de Filho do Homem para perdoar pecados. É esse que Daniel viu, que está agora entre os homens. É esse Filho do Homem com poder e glória que veio entre as nuvens, que está diante daqueles homens agora. E Jesus Cristo diz: eu sou o Filho do Homem, que tem o poder, domínio e autoridade para perdoar pecados. Esse é o Filho do Homem, irmãos. Aquele que possui toda a autoridade e domínio sobre a terra para perdoar pecados. Ele pode perdoar o nosso pecado, ele pode perdoar a nossa iniquidade, porque ele tem poder para isso. Porque ele tem autoridade, domínio para realizar essas coisas. Não importa, irmãos, qual grande seja a nossa culpa, quão grandes sejam os nossos erros, as nossas transgressões. Não importa quanto tempo nós nos afastamos do Senhor. Não importa o que nós fizemos mal, o que fizemos de mal diante do Senhor. Em Cristo Jesus nós temos aquele que tem toda a autoridade sobre os céus e sobre a terra para perdoar os pecados. Não seja, irmãos, como os escribas que, sendo mestres da lei, não conseguiam ver em Cristo Jesus a salvação e a autoridade. Creia naquele que tem poder, que tem compaixão e que tem a autoridade para perdoar os nossos pecados. Vá até o Senhor Jesus Cristo em busca de perdão. Vá até aquele que tem a autoridade de Filho do Homem sobre os céus e sobre a terra para perdoar pecados. É interessante que no livro de Apocalipse, João tem uma visão também, onde ele vê um semelhante ao Filho do Homem. E o texto nos diz que a descrição daquele homem é impressionante, de maneira que o seu rosto brilhava como um sol na sua força. E o texto nos diz que quando João o viu aquele como Filho do Homem, ele caiu nos pés dele como morto, mas ele se colocou diante dele e disse: não tenha medo. E o Filho do Homem disse: eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é o Filho do Homem, o primeiro e o último, aquele que vive, aquele que esteve morto, mas que ressuscitou, está vivo e reina com todo poder, domínio e autoridade para perdoar pecados. É a esse Cristo que nós podemos ir. Nós podemos, irmãos, fazer novamente aquelas perguntas no início. Se nós estivéssemos diante do Senhor Jesus Cristo, o que é que nós pediríamos a Ele? E você pode pensar em pedir muitas coisas. Pode pensar em pedir bens financeiros, você pode pensar em pedir um bom casamento, uma restauração na sua família. Você pode pensar em pedir a cura de uma enfermidade, a cura de uma doença. Você pode interceder por uma outra pessoa. Você pode pedir diversas coisas diante do Senhor Jesus Cristo. Mas certamente nenhuma delas será tão valiosa quanto aquela que aquele paralítico recebeu naquele dia, quando ele ouviu do Senhor Jesus Cristo dizendo: filho, os teus pecados estão perdoados.
nós podemos fazer a segunda pergunta: o que é mais fácil pedir a Jesus, uma cura ou o perdão dos pecados? Muitos irmãos recebem curas aqui e ali, por diversos meios e caminhos que nós não devemos refletir sobre eles agora. Mas o perdão do pecado, o perdão dos pecados, está nas mãos apenas de um único homem, de um único Deus, homem, que esteve morto, mas que ressuscitou e vive para todo sempre. O que é mais fácil pedir ao Senhor Jesus, uma cura ou perdão dos pecados? Em Cristo Jesus, até o pedido mais difícil de ser realizado, que é o perdão dos pecados, está garantido a cada um de nós, porque nele nós temos alguém que tem compaixão, poder e autoridade para perdoar todos os nossos pecados. Vamos a Ele em oração nesse momento. Nosso Deus, nós oramos a Ti, sabendo que Tu és o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas que hoje vive e reina para sempre. Aquele que Daniel viu vindo nas nuvens com poder, glória, domínio e autoridade. Aquele que João viu e tremeu diante da sua presença. Aquele paralítico viu. E nós estamos diante do Senhor, reconhecendo que a mesma coisa que o Senhor deu àquele paralítico, naquele dia onde ele foi curado, o Senhor pode dar a nós. O perdão dos pecados. Sim, o Senhor pode nos curar. Sim, o Senhor pode nos dar diversas outras bênçãos que nós não merecemos. Mas nada se compara ao perdão que nós podemos ter e temos de fato em Cristo Jesus. Senhor Deus, que não haja dúvidas em nós quanto ao nosso merecimento do perdão. Que não haja dúvidas em nós de que nós não merecemos o perdão, mas de que há um Deus cheio de graça e misericórdia que perdoa em Cristo Jesus. Que não haja dúvidas em nós a respeito da Tua compaixão. Que não haja dúvidas em nós a respeito do Teu poder, muito menos a respeito da Tua autoridade para perdoar os nossos pecados. E que todos nós, cada um de nós, aqui nesta noite, possamos ir até Cristo, na certeza de que nele nós temos o perdão e a vida eterna. Aquele que é o primeiro e o último e que hoje vive e reina para sempre. Que tem todo o poder e autoridade e graça para perdoar o nosso pecado. Louvado seja o Teu nome. Engrandecido seja o nome de Cristo, o Filho do homem. Amém.